Olá pessoal, hoje mais um podcast Oncologia Sem Fronteiras. É uma alegria grande estar aqui com a nossa colega Paula Grisola Soares, que é geriatra e também médica paliativa com especialização no Albert Einstein, trabalha com a gente lá no Ipseng e nos ajuda nesse dia a dia, né, Paula, desses pacientes nossos com câncer e pacientes idosos. Então é uma alegria grande dessa conversa e eu tenho certeza que vai acrescentar muito para todos, né, vocês que estão aqui com a gente. Paula. Muito obrigada, gente. Agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Reforçando, né, a nossa parceria que a gente já tem no hospital, tanto em relação aos pacientes idosos, no ambulatório, quanto no hospital, né, dos pacientes internados. Muito bom. Paula, a gente queria começar falando sobre câncer no idoso. Né? A gente sabe que é um desafio muito grande eu encontrar o melhor tratamento para o paciente idoso. E a gente na oncologia, a gente faz essa avaliação muito superficial. E a gente precisa estar junto, tanto com a geriatria, quanto com quem faz geriatria e faz só com o paciente oncológico. Porque a gente fazer quimioterapia, eu preciso entender que paciente vai fazer quimioterapia. Então, a gente tem vários idosos. Como é que é na geriatria para a gente escolher aí que idoso que vai fazer o tratamento hormonal, que vai fazer quimioterapia? Como é que é isso aí na geriatria? Paula, antes disso, é isso mesmo que Nara disse, que é super importante. Idoso, né? Esse é um nome que a gente, muitas vezes, hoje a gente consegue nem conceituar. A gente estava pensando em 70 anos, mais, menos, será que é só isso? Então, eu gostaria também que dentro desse contexto que Nara perguntou, você nos ajudasse a definir o que é o conceito de idoso. São pessoas acima de 60 anos, alguns estudos, alguns trabalhos consideram pacientes acima de 65 anos, e com o envelhecimento populacional, com a tecnologia envolvida na saúde, a gente tem uma população idosa cada vez mais idosa, e com perfis extremamente diferentes. Então, é uma população extremamente heterogênea. Isso cria novos desafios, né? Além disso, a oncologia tem novidades todos os dias, atualizações, novas medicações, novas opções terapêuticas. Então, é muito importante que o geriatra trabalhe com um oncologista para encontrar o melhor equilíbrio para cada paciente. E dentro dos instrumentos que são usados pelo geriatra, para compreender quem que é cada paciente, está a avaliação geriátrica ampla, que é uma avaliação física, cognitiva, social, que busca compreender quais são as comorbidades, quais são as limitações, a funcionalidade, que é um dado extremamente importante, que é reflexo da reserva fisiológica do paciente, né? E onde esse paciente está inserido. Né, qual que é a rede de apoio dele, quais as limitações não físicas também. Então, a avaliação geriátrica ampla vem amarrar todas essas questões e ajudar o oncologista a organizar e entender quem ele está tratando. É engraçado que a gente faz o diagnóstico de que tem câncer, depois a gente vê a idade do paciente, mas olha o tanto de coisa que está por trás disso, né? Como eu vou decidir o que é melhor para o paciente? Então, a gente tem, inclusive, você comentou, a rede de apoio, né? Que isso é extremamente importante. Essa rede de apoio é uma rede de apoio também que chega e com o paciente, chegam os familiares, e eles nos abordam antes do paciente, assim, olha, não fala nada para ele que tem câncer, não fala nada. E ele é o maior interessado aí. Como é que é a abordagem aí da geriatria nesses casos, assim, como que eu vou avaliar um paciente oncológico que tem uma idade superior a 70, 75 anos e que tem uma doença que a gente precisa
falar para ele dessa doença e da complexidade dessa doença. Porque na oncologia, no nosso dia a dia, né, Leandra, a gente não tem o tempo suficiente para discorrer isso tudo com o paciente, né? E como é que você vê isso? Como é que você faz isso no seu dia a dia? Bom, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, acho que como geriatra, paliativista, oncologista, né? Então, assim, voltando na avaliação geriátrica ampla, faz parte dessa avaliação global do paciente a avaliação da cognição. Então, a gente entendendo se a cognição desse paciente está preservada, se estiver preservada, ele é um paciente que tem autonomia. Então, Você faz isso como? Como é que você... Isso é no seu consultório? São perguntas? É o exame clínico que você faz a avaliação dessa cognição e dessa avaliação ampla, não é isso? É o consultório? É no consultório? Isso, sim. Isso pode ser feito também em ambiente hospitalar, por exemplo, mas é mais adequado que seja feito em ambiente ambulatorial, que é um ambiente, né, no consultório, que é um ambiente mais tranquilo, né, mais adequado para a gente fazer essa avaliação, que exige concentração e tranquilidade, Okay. né? Então, além da avaliação, faz parte da avaliação geriátrica ampla, algumas ferramentas de rastreio de cognição. Então, a gente tem várias, a depender aí do nível de escolaridade dos pacientes, da suspeita diagnóstica. E os próprios dados da anamnese e relatos dos familiares, dos acompanhantes, é sempre bom que o paciente, principalmente quando ele é muito idoso, esteja acompanhado, né? Pra gente ter essa visão da família também, de quem convive. Os próprios dados que as pessoas trazem nos sugerem alguns diagnósticos. Mas aí a gente tem que fazer... É bem complexo, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com depressão, né? Que muitas vezes pode tirar a autonomia do paciente também transitoriamente. É uma outra questão complexa a ser discutida. Então, definindo se esse paciente tem a cognição preservada, se ele tiver, a gente considera que ele tem autonomia. Okay. Tendo autonomia, ele tem todo o direito de participar de todo o processo decisório, caso ele deseje. E aí a gente puxa um pouco dos conceitos dos cuidados paliativos. Então, assim, né, a gente traz aí para oncologia, geriatria, os cuidados paliativos, em que a gente treina técnicas de comunicação, técnicas de conexão com o paciente, para a gente entender até onde ele deseja saber, até onde ele é capaz de participar, porque além dele ter o direito de participar, ele também tem o direito de delegar para alguém. Isso. Caso não seja o momento para ele, caso ele não tenha essa capacidade. Ressaltando que essa conversa geralmente não é uma conversa feita em uma consulta, em uma avaliação. Isso acaba sendo construído junto com o paciente e a família. E o que vocês estão falando é sobre o cerco do silêncio, né? Que é algo que acontece com muita frequência quando a gente está diante de um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, né? Quando a gente precisa dar notícias difíceis. Nós, como profissionais de saúde, a gente não é treinado em comunicação. E aí, quando a gente se depara com casos assim complexos e muitas vezes extremos, a gente tem essa dificuldade de comunicar, né? Então, o cerco do silêncio, ele acontece com o instinto de proteção mesmo do profissional de saúde, da família. Então, eles querem proteger. Então, ao ocultar aquela notícia difícil, né, eles querem proteger a pessoa. Então, o objetivo, assim, do cerco do silêncio é bom. Mas os estudos mostram que ele não traz bons resultados. Porque muitas vezes a gente torna o paciente refém daquela situação. Ele não entende, ele fica esperando uma notícia, uma resposta, ele não entende o que está acontecendo, ele não entende por que ele está sendo submetido àqueles exames, àqueles tratamentos, não entende o objetivo do cuidado. Então, ocorre uma desconexão ali. Né? O vínculo vai se rompendo, às vezes ele fica com medo de falar, de questionar, e o familiar fica com medo de expor alguma notícia também. Isso aí é muito difícil mesmo, né? Muitas vezes a gente tem algumas famílias que ficam com medo realmente de falar para o pai, para a mãe, que já está debilitado clinicamente pela idade, de que tem câncer, de que está fazendo algum tratamento de câncer, né? E aí o paciente quer saber,
muitas vezes, e fica nessa dúvida, nessa angústia que você mesmo disse. Eu considero, né, no consultório, que existem maneiras da gente conversar com o paciente, né? Então, eu acho que a forma do oncologista, do geriatra, de conversar faz toda a diferença. Sim. Eu vou falar para ele o que ele, né, a situação que ele está passando, o diagnóstico que ele tem de câncer de próstata, um homem, câncer de mama, mulher, por exemplo, mas de uma maneira que ele compreenda, e que ele compreenda, assim, que é importante fazermos o tratamento, né? É importante acompanharmos, repetirmos os exames, e que isso vai trazer melhora. Se eu estou propondo um tratamento, é porque eu acredito que vai melhorar. Não vou falar em termos assim, negativamente, né, Paula? Porque senão o paciente vai sair dali e nunca mais volta. Né? Aí você está prejudicando ele mais ainda da forma, a depender da forma como o profissional explica. Então, o círculo do silêncio é ruim. É ruim para alguns pacientes que precisam saber, ficar escondendo. Mas, no nosso lado, a forma da gente comunicar, eu acho que faz toda a diferença, não é isso, Sim. Nara? A gente falou de diagnóstico, a gente falou de tratamento, né? Como é que eu faço o tratamento. E a gente queria também que você falasse, que você falou duas palavras que eu acho que são extremamente importantes, que é comunicação e paliativo. Então, a gente está falando de uma doença que a gente coloca a doença como fim de vida. E como é que é abordar isso no paciente idoso? Com a perspectiva que ele já tem de que tem um tempo curto. Como é que é abordar isso para esse paciente, para falar sobre a doença, que depois que ele entra no consultório, conforme o Leandro falou, a gente precisa conversar com ele sobre o que está acontecendo com ele e as perspectivas que ele tem. A forma de você abordar no dia a dia esse assunto com o paciente é de forma tranquila, é de forma direta? Como é que é isso? Bom, a gente usa técnicas de comunicação, então não é uma comunicação intuitiva, né? A gente tem que evitar sempre a comunicação agressiva, que é aquela comunicação direta, né? Em que a gente joga na cara ali do paciente as informações e não ajuda ele a lidar com elas. Então, a gente precisa ter um ambiente tranquilo, a gente precisa ter uma relação bem estabelecida, uma relação de confiança, de cuidado. A gente precisa entender até onde criar conexão. Isso a gente faz com técnica também, e usando muito a linguagem não verbal a nosso favor, né? Então, contato visual, uma fala segura, acolhedora, né? Ter compaixão pelo paciente, pela família. É um processo, né? É um processo. Isso não acontece na primeira consulta, né, Paula? Não tem jeito. Não acontece. E aí, muitas vezes, quando a gente dá uma notícia ruim, o paciente às vezes ele escuta e não entende, não absorve. Então, além de tudo, de ter que comunicar com técnica, a gente precisa saber se ele e a família absorveram a informação. E também a rede de apoio, né? Que a gente está falando aí, que essa é uma comunicação que tem que ser muito clara, não só com o paciente. A rede de apoio, então, é que às vezes sofre mais do que o próprio doente, né? E hoje a gente vê, né, assim, famílias que são compostas por um idoso, muitas vezes com alto grau de dependência, com diagnóstico oncológico, em tratamento, e uma rede de apoio muito pequena. Então, ainda há essa questão, esse problema, que é um grande desafio que a gente tem, que é a sobrecarga do cuidador. Então, a gente tem uma pessoa de referência ali como rede de apoio, que nem é uma rede, né? Uma pessoa, ela está extremamente sobrecarregada. E a gente tem que ter compaixão também pelo cuidador e ter esse olhar para o cuidador também. A gente falou, né, conversou sobre o trabalho multidisciplinar. Então, aqui, né, dentro desse cuidado, o psicólogo e o assistente social são profissionais fundamentais aqui nesse manejo, principalmente quando a gente está diante de um caso de sobrecarga do cuidador. Então, o psicólogo para acolher as demandas, as necessidades, auxiliar no processo de ressignificação, e o assistente social para auxiliar na construção de uma rede de apoio mais ampla, mesmo que não seja formada por familiares. Isso também é possível. A gente tem alguns tópicos muito no idoso, por exemplo, a dor. Né? Como que é um paciente que já usa
vários medicamentos. E a gente vai tratar uma coisa que incomoda todo dia e incluir um outro medicamento com essa outra gama de farmácia que ele já tem. Você tem alguma técnica, alguma coisa para você falar para esse paciente em relação aos medicamentos para dor, que já são medicamentos, não os medicamentos para dor numa fase inicial, fraco, não, mas uma dor já de média intensidade, já de forte intensidade, que a gente tem que ter um cuidado muito especial com esses medicamentos. Você tem alguma forma, alguma técnica de falar para esses pacientes como usar? Bom, a gente tenta sempre adaptar a analgesia às possibilidades, né, do paciente. Então, por exemplo, quando é um paciente que tem já uma alta carga de medicações, uma polifarmácia, às vezes que ele precisa, a gente tenta, por exemplo, assim, para dor moderada a intensa, entram os opioides, né, que são medicações que às vezes são cheias envolvidas de preconceito, Isso. mas que são medicações importantes, essenciais. Né? Então, a gente conversa, tenta desconstruir esse preconceito em torno, por exemplo, da morfina, que é uma das medicações que a gente mais usa nesses casos. E essa relação de confiança com o paciente, com a família, contribuem muito, assim, ajudam muito nessa aderência aos tratamentos. Fora tentar adaptar também. A gente tem outros opioides que têm outros perfis, né? Por exemplo, uma ação mais prolongada, às vezes a administração transdérmica, né? Que reduz aí a carga de medicações por via oral. Então, a gente vai compartilhando com ele e explicando o porquê que eu estou iniciando aquela medicação, de que forma que a gente vai fazer isso, como são usadas as doses de resgate. E aí ele vai entrando ali como agente ativo do tratamento e participando, ali, estando bem informado, o risco dele não aderir é sempre menor. Né? Então, colocar o paciente como agente ativo do tratamento é uma das melhores estratégias para a gente garantir a aderência e um bom controle de sintomas. Perfeito, Paula. E nesse cenário, mais uma vez, é aquilo, é a cumplicidade que ele tem, né? Ele quer ser ativo, então ele confia no médico. Né? É um processo importante que quanto mais rápido ele acontecer, essa confiança, melhor é para o paciente e para a gente que está conduzindo o caso, né? E também, como a gente está aqui junto, geriatra, paliativista e oncologista, a importância da equipe multidisciplinar. Você tocou nesse assunto, né, do psicólogo, do assistente social, porque para a gente, para o oncologista, tratar paciente idoso, e quando eu falo idoso, eu falo paciente debilitado, com muitos medicamentos que estão tomando, né? Você chamou de polifarmácia, de doenças associadas, paralelas que acontecem, e mais aquele câncer que apareceu agora, que o diagnóstico ele foi recente. E como eu faço, né? Esse paciente precisa fazer uma cirurgia, né? Ele tem condição clínica para isso, emocional, familiar. Então, essa interação com vocês, ela é fundamental, não é, Paulo? Como é que é a percepção dessa aderência mesmo ao paciente, que quando está com a equipe multidisciplinar, a importância disso? Sim. Deixa eu só complementar aqui, Leandro, é que a gente tem em mente idoso frágil. Todo idoso a gente acha que é frágil. Todo idoso é frágil? Não, de forma alguma. Não, como a gente conversou no início, né? A gente tem uma população muito heterogênea. A gente tem idosos robustos de 80 anos. A gente tem idosos frágeis de 60 anos. Né? Então, a avaliação geriátrica ampla torna essa classificação individualizada mais objetiva. Boa, isso aí. Né? Então, assim, primeiro, quem que é esse paciente? Quem que é essa pessoa? Faça avaliação geriátrica ampla, entenda quem ele é, em qual contexto que ele está inserido. A partir daí, vamos avaliar, né, sempre junto ao oncologista, as possibilidades terapêuticas. Né? Com a avaliação geriátrica ampla, eu entendo qual que é a reserva fisiológica desse paciente a partir da funcionalidade. Então, quais são as opções terapêuticas, quais são os benefícios que cada opção vai trazer para esse paciente, às custas de quê? Sempre que esse paciente está envolvido no cuidado, se os riscos e os benefícios estão de acordo com os valores dele. Né? Já tivemos pacientes, por exemplo, que tinham, por exemplo, câncer de próstata, e aí o paciente começou a quimioterapia e o tratamento e ele internava com frequência por intolerância ao tratamento. Então, um dos valores dele era
ficar o tempo que ele tinha em casa, era um idoso frágil, né? O máximo de tempo em casa possível, com a família e com os netos. É a compreensão dele que tem que ser respeitada, exatamente, né, desde que ele conheça, né, o processo, exatamente, né? Ele conhecendo, ele tem a autonomia de tomar essa decisão junto com a família dele. Ao mesmo tempo, tem idosos que se beneficiam muito do tratamento oncológico, né? Em termos de sobrevida, de qualidade de vida. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Né? Esse é um cuidado grande. Exatamente. Paula, vamos mudar aqui um pouquinho. A gente está falando de idoso com diagnóstico de câncer. Isso. Mas eu queria que você comentasse pra gente aquele idoso que não tem diagnóstico de câncer e que está fazendo os exames, né? Quando eu falo idoso assim, 75 anos e bem em estado geral, porque não é raro um paciente chegar pra gente e eu perguntar, a senhora fez mamografia? Ah, não, eu fiz 70 anos e os médicos me falam que eu não preciso mais fazer nunca mais mamografia ou exame ginecológico. Como é que você enxerga isso nessa heterogeneidade do idoso? Tem idoso que tem sobrevida grande, sim, que tem expectativa de vida grande, tem idoso que não tanto. Como que é o rastreamento, os exames de rotina que você recomenda, se está de acordo com a recomendação normal ou tem alguma mudança nesse contexto de pacientes idosos? A gente segue as recomendações das sociedades específicas, né? Elas variam de sociedade para sociedade, né? Geralmente a gente segue os protocolos que são publicados no Brasil. Então a gente segue realmente. A grande polêmica aí do rastreio é o câncer de próstata. Sim. Os outros acabam sendo um consenso, né? Sim. Colo de útero, mama, pulmão, né? Que é uma novidade relativa aí. Sim, isso. Cólon, mas a próstata acaba sendo um rastreamento aí mais polêmico e que geralmente a gente compartilha com o paciente. A realização, né, do rastreio do câncer de próstata. Entendi. Mas de uma forma geral, o paciente que tem uma expectativa de vida grande, né? Acho que eu sou favorável daqueles que continuem fazendo as mamografias, exames ginecológicos. Próstata, você quer comentar, Nara? Próstata é um assunto que você está pertinho e a importância desse rastreamento aí de próstata. Próstata já carrega um tabu aí, não só idoso acima de 70 anos, mas 50 anos não quer fazer o rastreio de câncer de próstata, né? A gente entendendo que isso tem um impacto direto na sobrevida, então, principalmente nas pessoas jovens, hoje a gente entende que se tem um histórico familiar, que tem presença ali do câncer de próstata, você precisa ficar mais atento, né? Ô, Paula, vamos mudar um pouquinho para falar de paliativo, já que você também está na área de cuidados paliativos. Meus olhos brilham. Que bom. Quando é que eu preciso encaminhar um paciente que está em tratamento por cuidados paliativos? Bom, hoje o conceito de cuidados paliativos, né, nos últimos anos, ele se ampliou bastante. Antigamente, os pacientes geralmente eram encaminhados quando não havia mais proposta de tratamento oncológico, né, modificador de doença. Hoje, pelo conceito moderno de cuidados paliativos, essa abordagem ela pode beneficiar todos os pacientes com diagnóstico de doença ameaçadora da vida, mesmo já o diagnóstico, mesmo quando a gente ainda tem várias opções terapêuticas, muitas vezes curativas pela frente. Esse conceito é pela visão que o cuidado paliativo traz, uma visão ampla aí, não só física, como social, espiritual, e a depender da demanda do paciente, né, das questões que emergem a partir desse diagnóstico, a abordagem paliativa pode auxiliar junto ao tratamento convencional. E a gente tem estudos hoje que mostram isso, né? A gente tem um estudo que ficou bem conhecido há uns anos atrás, que comparou o tratamento oncológico convencional do câncer de mama não pequenas células, né? Então, assim, a gente já tem trabalhos, tem um desses trabalhos que ficou famoso há um tempo atrás e depois dele surgiram outros na mesma linha. Então, esse foi feito comparando o tratamento oncológico convencional dos pacientes com diagnóstico de câncer de pulmão, não pequenas células, versus os pacientes com o mesmo diagnóstico recebendo tratamento oncológico convencional, mais cuidados paliativos precoces, que são aqueles introduzidos já ao diagnóstico. E os pacientes que receberam um tratamento oncológico convencional, mais cuidados paliativos precoces, tiveram uma sobrevida
um pouco maior qualidade de vida e melhor controle de sintomas. Ô, Paula, por que traz essa diferença? O que é o cuidado paliativo precoce? Então, ele está com a gente, eu indico fazer quimioterapia naquela paciente que tem 75 anos e que é um idoso, não é um idoso, é um idoso que tem algumas comorbidades. O que você, quando você fala, o que você, a equipe multidisciplinar, agrega para esse paciente nesse cuidado precoce? Como é que é a ação sua nesse contexto, objetivamente? No início, né, precocemente ali, a equipe multidisciplinar, com esses conceitos de cuidados paliativos, trazem um complemento maior. Então, assim, por exemplo, a psicologia, a nutrição, o assistente social, para ajudar a organizar ali aquela rede de apoio, uma aderência ao tratamento, o preparo do paciente para enfrentar um tratamento também, né? O assistente social ajuda muito também em questão de benefícios que esse paciente pode ter. A gente tem, né, pacientes que vivem com aposentadoria e que muitas vezes não é suficiente. Então, eles muitas vezes têm direito a benefícios e eles não ficam sabendo porque não têm esse acesso à informação. Se existem sintomas físicos, muitas vezes o paliativista médico pode entrar aí também auxiliando na otimização da medicação. Se é uma doença que não tem cura, que tende a ser progressiva, à medida que ela vai progredindo, as demandas por cuidados paliativos vão aumentando. Então, vai aumentando a participação do médico e da equipe multi também no cuidado. Isso tendendo a ser exclusivo em algum momento ali no processo de terminalidade. Isso faz toda a diferença. Faz. Né? Isso faz toda a diferença, né, Nara? Só para a gente entender que cuidados paliativos não é restrito a paciente oncológico. Então, eu queria que você colocasse assim, o que abrange o cuidado paliativo? Os cuidados paliativos hoje são indicados para pacientes com demandas, já o diagnóstico, aqueles que têm doenças ameaçadoras da vida. Conceitua para mim isso, por favor. O que é esse conceito de doença ameaçadora da vida? Qualquer condição que ameace a continuidade da vida. Ou um câncer metastático, ou uma doença cardiovascular, como a Nara falou. Exatamente. Né? Ou seja, o paciente não é que está morrendo. Não. Muito pelo contrário, ele tem uma expectativa de vida longa, mas tem uma doença que, se não for tratada de forma adequada, leva ele à morte. Sim. É isso, né? Exatamente. Então, por isso que ainda existe existe um tabu muito grande, né, Paula, né, Nara? Eu já vou para o cuidado paliativo? Nossa, então eu tô morrendo. Sim. Isso que você está falando, não é assim. Não é. E os trabalhos mostram isso pra gente, né? Os pacientes em acompanhamento com equipes de cuidados paliativos, eles não têm uma sobrevida menor. E esse que é o tabu, né? Parece que entrou o cuidado paliativo, aí vai desistir, aí vai viver menos, mas não é. A literatura está muito a nosso favor em relação a isso. Isso que eu ia falar, né? Na realidade, você falou da precocidade de entrar o cuidado paliativo, isso tem alteração. O cuidado paliativo sozinho modifica a sobrevida do paciente. Sim. Né? Então, lembrar que a gente precisa fazer isso de forma mais precoce. Justamente. Né? Que se a gente não fizer isso de forma mais precoce, a gente não consegue essa sobrevida maior, né, Paulo? Uma questão, um desafio que a gente tem no dia a dia é a falta de estrutura, de profissionais suficientes para abraçar todos os pacientes, por exemplo, idosos com diagnósticos oncológicos que estão iniciando um tratamento, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade prática de oferecer esse cuidado paliativo precoce por falta de profissionais, de estrutura. Então, muitas vezes, né, isso coincide com as maiores demandas também para a equipe de cuidados paliativos, os pacientes são encaminhados mais tardiamente. Pois é, muito interessante, hein, Leandro? Olha o tanto que nós aprendemos hoje muito com a Paula, hein? Muito bom, estar com a Paula é sempre muito esclarecedor. Paula felizmente nós estamos juntos, né, no nosso dia a dia, caminhando junto com ela, e é um privilégio para a gente e para os nossos pacientes também. Paula, muito obrigado pela conversa, pelas informações. Tenho certeza de que quem está nos assistindo saiu daqui com um conhecimento maior no sentido da importância dos cuidados paliativos precoces e também no contexto de maior cuidado daquele paciente idoso com câncer e também que o paciente idoso que não tem câncer. Sim.
Paula, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Um grande prazer. Eu queria agradecer muito, assim, né? Eu estou representando aqui a equipe da geriatria do IPSENG e a equipe de cuidados paliativos do IPSENG. Então, que são equipes que fazem um trabalho fantástico todos os dias. E, felizmente, a gente tem essa parceria, né? Isso é muito bom mesmo, contar com vocês. Perfeito, gente. Obrigada. Obrigado. Então, concluindo, eu queria convidar vocês a avaliar e estar junto nesse podcast que a gente falou sobre geriatria e sobre cuidados paliativos. Até a próxima.